Boa noite, camaradas. Hoje live especialíssima com Martina Davidson. Ela já entrou aqui, já vou convidá-la para a gente não perder tempo. Já... Boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu estou melhor agora, recebendo aqui nesse humilde espaço. Já quero agradecer de antemão, antes de te dar a palavra, por ter aceito esse humilde convite nesse espaço que eu tento promover debates e conversas sobre assuntos de resistência, né, que é o tema, uma das partes se bem que toda a nossa live vai falar sobre resistência, mas é um prazer incomensurável, inenarrável, inquantificável. Você sabe que esse livro aqui, esse livro aqui para mim foi de uma importância, foi numa fase que eu estava pesquisando e eu encontrava algumas respostas, mas não encontrava na totalidade. E aí eu descobri um artigo seu sobre a Vegan Society, e aí eu fui atrás do livro. Primeiro eu descobri o artigo que era na revista latino-americana, e aí eu descobri que tinha o livro e eu fui atrás, e esse livro eu comprei e foi assim um deleite para minhas pesquisas. Então, com essa honra, com essa maneira de fã mesmo, te considero uma das maiores intelectuais veganas hoje do Brasil, quiçá da América Latina, e tenho a honra de te receber e te dou a palavra para que você faça a sua apresentação. Eu não consigo te apresentar. Eu gostaria que você se apresentasse. Obrigado, viu? Obrigado. Não, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de ter aparecido também aqui dentro do contexto de ter falado, né, estar aqui depois de Aquenda, depois de Mar, que são pessoas que eu admiro muito e que eu passei a conhecer teu trabalho também, que, enfim, tô animadíssima também por isso, né, porque eu, enfim, gostei muito das coisas que eu pude ter o acesso, assim, a ver. Então, a admiração é mútua, saiba disso desde o começo, assim. E agradecer a oportunidade de estar aqui, até porque nos últimos tempos, assim, eu tenho ficado cada vez mais longe, né, da possibilidade, por exemplo, de falar sobre o livro, né, o Repensando, que, enfim, foi fruto de uma pesquisa muito longa, mas que foi fruto da minha dissertação, né, de mestrado. Então, quando eu passei para o doutorado, parece que as pessoas não querem mais que você fale da mesma coisa, né, tem um pouco esse peso, né, assim, de, enfim, não querer ficar repetindo a mesma coisa. Então, eu sempre aproveito e gosto dessas oportunidades de estar presente aqui, né, nesses espaços, para poder falar também sobre ele, para poder falar também sobre quem eu sou como pessoa, né, para além da produção acadêmica ou da divulgação, né, dos textos de divulgação, que é isso, né, eu sou uma pessoa, sou vegane, sou uma pessoa não binária, sapatão, sou anarquista, agora estou morando no Rio de Janeiro, então aqui a gente só tá brincando de inverno, não tá frio de verdade, assim. Então eu sempre acho que é importante e bom esses espaços justamente por isso, porque eu acho que abre espaço tanto para nossa conversa, né, Walter, assim, entre nós, quanto para aparecer como a pessoa, né, uma pessoa que existe dentro de um contexto situado mesmo, né, assim, que não, enfim, que às vezes isso passa um pouco mais batido, né, quando a gente lê o texto de alguém, né. Você sabe que, antes de a gente entrar propriamente no tema, quando eu li pela primeira vez a apresentação da Maria Clara sobre esse livro, você lê primeiro. Tem gente que não lê a apresentação, mas eu gosto de ler. Nem todo livro eu leio, mas eu gosto de ler. Ainda mais sendo, né, da Maria Clara. E é interessante que ela traz elementos da sua pessoa que a gente vai descobrir em cada linha que a gente vai ler. Né? Ela vai falar desde da descoberta de você, ali descoberta entre aspas, né, daquele espaço e tal. É muito bonito. A introdução me emocionou bastante quando eu li, e eu acho que diz muito. Eu agradeço
o que você se refere está aqui, né, que foi a entrevista com a Quenda, que é a do Zati, e a Mar, né, esse documento, né, esse manifesto, que eu achei profundo, pretendo, se aceitarem, né, entrevistar todas as pessoas que estão aqui, ou pelo menos uma parte. Foi também um documento assim que eu achei de uma profundidade e de uma necessidade, né? Porque a gente sempre estuda as coisas segmentadas, né? Então, você estuda o antiespecismo, você estuda o decolonialismo, você estuda... E nunca as coisas se conectam, né? E o veganismo tem muito isso, né? Os veganismos, né? Eu gosto que você use essa expressão, os veganismos com V minúsculo, eles têm essa necessidade de interconectar, né? De fazer com que aquilo que está afastado, apartado, venha para perto, sobretudo das vozes dissidentes, que são as vozes que não têm voz nesse movimento branco, nesse movimento ocidocêntrico, né, como vai dizer a Oyumi, né, ocidentocêntrico, desculpa, ela fala ocidentocêntrico, né, para incluir os Estados Unidos, né. E aí acho que a gente já pode começar no tema mesmo, que inclusive foi um tema que eu sugeri e você adicionou, melhorou, claro, né, toque de Midas, né, e aí a gente colocou, né, que é o transfeminismo, o antiespecismo e resistência. Aí eu te dou a palavra para que você comece na ordem que você achar. Eu só quis fazer no começo essa breve introdução para dizer da sua importância, que você deve saber, mas da sua importância para mim e eu acho que para tanta gente. Então é isso. Eu não sei, eu fico sem reação ouvindo essas coisas às vezes, desculpa se eu não reajo à altura, assim, dos números, mas Não digo de precisa. que significa muito. Você sabe que eu só entrevisto gente que eu gosto. Isso é bom. Isso é importante. Poucas vezes eu entrevistei alguém que eu não goste. E quando você aceitou, eu falei, eu vou convidar, não sei se ela vai aceitar. Pode ser que ela não aceite. E foi muito legal, vibrei muito. Qual a parte que eu te dou a palavra, você começa da maneira que você achar que é prudente. Bom, eu acho que indo pela ordem, assim, né, de por que falar sobre todas essas questões, né, um pouco, assim, né, por que os transfeminismos, né, por que os veganismos, os antiespecismos, e por que a resistência, acho que a resistência também, para quem conhece teu perfil, já sabe que é o que está pautando, né, essa conversa, mas pensando talvez em ordem, pensar um pouco de por que os transfeminismos, assim, né, por que trazer isso para a conversa, trazer isso para o jogo, assim, né, de alguma forma. Enfim, são muitos transfeminismos, né? Na verdade, eu acho que isso é sempre bom marcar, assim como são muitos veganismos de V minúscula, também são muitos transfeminismos, muitos feminismos, muitos movimentos, né? Existe uma pluralidade quando a gente está falando disso. Mas eu falo de transfeminismo principalmente considerando toda a virada decolonial e os movimentos contracoloniais, né? Que é esse enfrentamento à modernidade, então a como o pensamento europeu do Ocidente, branco, androcêntrico, cisgênero, né, se impõe sobre múltiplas outras formas de pensar, de ver o mundo, de sentir o mundo, de perceber o mundo. E a questão que tem muito a ver com a economia, né, a colonialidade, né, esse legado que vem desde 1500, né, quando, enfim, invadiram Abya Yala, né, o que a gente conhece como América Latina e também América do Norte, né, no seu contexto em termos de colonização. E o que isso fez, né, enfim, como isso tem uma conexão direta, como isso estrutura as nossas formas de pensar e ver os mundos, né. E os transfeminismos dos quais eu falo estão falando sobre criticar todas essas imposições que a colonização iniciou
e perduram até os dias de hoje, principalmente a questão dos binarismos, né? Os binarismos que a gente chama na filosofia de binarismos ontológicos, né? Mas que a gente nem precisa usar essa palavra. Que seriam, por exemplo, a gente, enfim, vive isso cotidianamente, homem, mulher, natureza, cultura, branco, racializado, e assim por diante, existem muitas, né? Mas os transfeminismos, né, e eu falo mais das vertentes que vêm da teoria queer, né, que, enfim, tem uma origem muito forte no movimento lésbico racializado, né, principalmente lésbicas mexicanas, chicanas, latino-americanas e negras, né, tem muito essa reivindicação de ir contra a forma pela qual a gente organiza o mundo politicamente, que se dá muito através desses binarismos, né, o que não se encaixa dentro do binarismo não existe, né, para começo de conversa. E não só o que não encaixa no binarismo não existe, como sempre um lado, né, homem, mulher, branco, racializado, natureza, cultura, humano, não humano, sempre existe um dos lados desse binário, né, desse par binário, que é suplementado pelo outro, né, então que é sujeito à opressão, que é sujeito a invalidação em termos afetivos e enfim, quem podemos enlutar, por quem podemos chorar, quais são os corpos que importam, as existências que importam, as formas de pensar e de estruturar mundos que importam, né? E aí, em função dos transfeminismos, né, e dessas vertentes que para mim estão ancoradas na realidade, assim, não só numa questão teórica, né, da teoria, só fazem sentido se a gente questionar, talvez ali, o grande binarismo de todos, né? Que é o que a Maria Lugones, vai sugerir como central da modernidade, que é o humano não humano. Né? Então ela vai dizer pra gente que, basicamente, aquelas pessoas que são consideradas plenamente humanas, ou o ideal normativo do humano, né? Que são brancas, cisgêneras, magras, sem deficiência, do norte global e etc., né? Elas nunca vão ocupar, elas sempre vão ocupar a centralidade, né, do pensamento, da política, né, da forma de enfim, impor poder. E o que está do lado do não humano somos todas as existências dissidentes, né? Então a gente sofre um processo de animalização ou de subhumanização para que a gente ocupe um lugar hierárquico, moral, político, inferior a esse ideal normativo do humano, que obviamente pouquíssimas pessoas vão atender a esse ideal normativo de fato, né, plenamente. E aí é por isso que é inevitável falar de antiespecismo, né? Como que a gente não vai falar sobre animalidade, né? Como que a gente está querendo criticar toda essa forma de estruturar o pensamento, a política, a moral, né, a ética, e a gente não está falando daquilo ali que é a raiz, né, da questão. Eu não gosto muito de usar raiz, porque coitado das plantas, né? Mas que é ali o centro da questão, né? Como a gente não está, então, discutindo o que está fazendo com que o não humano ocupa um lugar de inferioridade moral e política, né? Como que a gente está falando sobre pessoas trans, e eu me coloco aqui como uma pessoa trans, como é que a gente está falando sobre pessoas trans e a gente não está falando sobre animalização, sobre animais, sobre as nossas práticas vinculadas também às formas nas quais a gente enxerga outros animais, nas quais a gente se relaciona com outros animais e assim por diante, né? Então, eu acho que a ideia dos transfeminismos, para mim, tem cada vez estado mais conectadas a isso, né? E a inevitabilidade de falar de uma coisa quando a gente fala da outra, né? Sempre, né? Os transfeminismos, eles são antiespecistas e os antiespecismos precisam ser transfeministas, né? Na minha concepção e na minha estruturação de pensamento e de sentimento, né? Que é o que talvez confira pra gente todo esse aspecto de uma resistência, né? O transfeminismo, na verdade, é uma reflexão também sobre os próprios feminismos, né? Porque também há, é engraçado, né? Engraçado não, é triste. Por exemplo, o quanto alguns feminismos, algumas maneiras de se pensar o feminismo, eles são racistas e são excludentes e são transfóbicos, né? A gente tem as feministas radicais, mas não só. E mesmo as feministas radicais que são veganas, né? Incorporam, às vezes até são mais radicais ainda, incorporam essa transfobia de uma maneira explícita. Eu até uma vez
eu postei, fiz uma postagem quando estava tendo, eu não gosto de Big Brother, essas coisas, mas quando teve a participação da Linda Quebrada, né? E aí ela saiu, eu coloquei lá alguma coisa que eu admirava, tal, e veio uma dessas feministas radicais, lógico. E eu falei, como que você que luta contra... Aí depois acabei bloqueando, mas... não bloqueei não, eu acho que eu nem bloqueei, e ela parou de me encher o saco. Como que isso... claro que a gente não conversa com esse tipo mas como que a gente pensa e por que é tão presente nos feminismos não só a transfobia, mas o racismo, essa questão e fazendo um paralelo, como que isso também é algo que se vê no veganismo, né? Como que o veganismo e o feminismo, os feminismos e os veganismos, ou o veganismo com V maiúsculo, eles se colocam como movimentos excludentes e movimentos que muitas vezes parecem querer ser frequentados, como você disse, só por esse padrão de branquitude, de homem branco, cis, que faça parte do combo da heteronormatividade, né? E no caso do feminismo, dessa mulher que também é branca, que também é cis, e que quer excluir todas as outras formas femininas de se expressar. Estou errado no meu raciocínio? Não, eu, na verdade, concordo totalmente, assim, tanto é que uma das origens ali, né, que a gente trata dos transfeminismos é a reivindicação trans, né, principalmente transfeminina, de mulheres trans, que, enfim, eram barradas de espaços tradicionalmente feministas, né, e que, em função disso, começam a tensionar e questionar aquele sujeito político do feminismo, né, que olha como é interessante no sentido de curioso, mas triste, né, como você mesmo marcou, o fato de que um movimento que se propõe, né, na base, tem uma questão de questionar estruturas, né, estruturas muito antigas, a gente está falando muito antigas mesmo, né, de séculos e séculos atrás, terminam por reproduzir determinadas outras exclusões, né? E a não compreensão da estrutura sistêmica como uma estrutura, né? Como uma estrutura interconectada dos ismos de dominação, né? Dos ismos de opressão. E quão colonial e quão liberal é também essa criação de um sujeito padrão, né, do feminismo, né? Quem pode ser feminista, né? E os transfeminismos estão tensionando quais são os sujeitos dos feminismos, né? Eles estão dizendo, poxa, peraí, mas e as pessoas transmasculinas? E os homens trans? E as pessoas não binárias? E mulheres negras que sentem que não tem um espaço dentro de espaços feministas liberais, ou feministas brancos, ou feministas radicais. E animais não humanos, né? E uma série de outros questionamentos, né, que são atravessados por questões de gênero, em termos dos ismos de dominação, que não estão se sentindo representados, né, por esse movimento que, enfim, de alguma forma está reproduzindo justamente o que o pensamento moderno impôs, que é a universalização de um sujeito, né? A homogeneização de um sujeito. Quem pode ser feminista, né? Com quem feministas se preocupam, né? Porque eu não vou nem me colocar nesse bolo aí, que, enfim, não é o meu, né? Enfim, feministas radicais me assustam muito, assim, e feministas radicais veganas me assustam muito também, né? No sentido de, enfim, me parece muito forte que não exista uma autocrítica e uma intersetorialidade, interseccionalidade também na visão, né, em termos de crítica de estrutura, crítica de sistema, né, um nicho bem complicado, assim, né, da gente, enfim, às vezes a nossa bolha rompe e aí a gente entra em contato com essas coisas, assim, que são meio desesperadoras, né, assim. E quanto a essas formas de pensar, né, sobretudo nesse chamado veganismo branco, que
que tem também a sua versão feminista, ou até mesmo feminista radical, ele dialoga exclusivamente com a Europa, com o Ocidente, com a ideia de Ocidente, com a ideia de Europa, com a ideia de vegan society, com essa ideia que até hoje é a mesma coisa. Então, parece que 1944 persiste. E é interessante que ignoram toda uma história não ocidental de povos que não eram especistas, que não eram binários, enfim, eu sei que o seu diálogo, a maneira como você pensa o mundo, dialoga muito com essas formas de organização antes do colonialismo, né? E o quanto estas formas poderiam nos ensinar, né, mas que são, de alguma maneira, relegadas à subalternidade, né? E aí até a própria Spivak, né, vai falar, pode o subalterno falar, né? Como que a gente pensa essas questões dentro do transfeminismo, dentro do antiespecismo, e como que a gente pode se chocar, se a palavra é essa, talvez não seja a melhor palavra, mas como a gente pode se opor a isso de uma maneira radical, que é o que devemos fazer, né? Radical no sentido de, você falou que não gosta da palavra radical, né? Que vem da ideia de raiz, né? Na raiz, radical e raiz, elas são aí, mas não tem o que, seria radical mesmo. Radical no sentido de transformação a partir da raiz. E o quanto nós, de alguma maneira, nós estamos perdendo, e às vezes me entristece um pouco, porque eu vejo, embora as vanguardas são sempre vanguardas, né? Mas o quanto esse discurso, tanto nos feminismos, como no veganismo, no antiespecismo, e até mesmo na esquerda, a gente pode estender isso para a esquerda, o quanto nós estamos sendo cada vez menores, o quanto cada vez mais o neoliberalismo, vamos dizer assim, capta essas pautas, e até o próprio movimento LGBT, né? O quanto que a gente está com essa no seu livro você fala sobre Israel, e agora é muito gritante isso, né? Porque agora o genocídio já não dá mais para esconder de ninguém. E o quão distante, né, essa reflexão mais profunda, a gente não pode desanimar, claro, mas o quão distante a gente está dessas... E o que a gente pode fazer efetivamente para se chocar com essa cooptação, com esse discurso que, na verdade, caminha para homogeneização e para transformação de tudo em nada, né? Alguém pergunta alguma coisa aqui. Não pude assistir essa série sem pensar que não precisamos de um Estado religioso neopentecostal. Acho que deve ter alguma coisa antes. Assisti ao Conto de Aia. O Conto de Aia é... Bom, enfim, deixa eu te dar a palavra. Não, eu dei uma viajada aqui. Não, zero viajada. Na verdade, ou uma viajada, mas eu gosto de dar uma viajada. Acho que é importante a gente dar uma viajada também. Inclusive porque eu acho que a gente tende muito, né, enfim, quando os movimentos eles vão aparecendo, né, os movimentos de contracultura, não necessariamente contracultura, mas os movimentos que estão indo de enfrentamento com alguma estrutura, né, ou algum braço do sistema, a gente tende também a ter uma esperança ali, né, de que o que está nutrindo aquilo ali não seja tão facilmente cooptável, né? Mas a gente esquece que, na verdade, infelizmente, o sistema funciona muito bem, né? Esse sistema neoliberal, capitalista, racista,
trans-excludente, transfóbico, etc., ele tende a funcionar muito bem, por mais que ele tenha muitas ruínas, né, e muitas falhas. Então, obviamente, que ele não funciona de forma homogênea em todos os espaços. Eu acho que isso é a nossa esperança, assim, né? Esperança também, não sei se eu sou tão fã, mas isso talvez seja o que nos move, né? A nossa potência, né? Essa ideia de que, enfim, existe uma falha na qual a gente está, obviamente, apostando e está reivindicando. Mas o que eu tenho pensado ao longo do tempo, né, e te ouvindo falar, me veio muito forte, é como... Deixa eu só pegar uma dentro. A Lugones fala dessa potência, né? Sim, sim, sim. Ela fala desses momentos, esses espaços ela chama espaços de de infrapolítica. Eu vou lembrar, de infrapolítica, eu acho. Ela realmente fala, né, sobre isso. E eu acho que é interessante pensar, né, como os movimentos que são cooptáveis, né, como esse veganismo de V maiúscula, né, que Israel usa para dizer, sou o país mais vegano do mundo e está ali, né, enfim, devastando uma população inteira, né, crianças enfim. Não vou nem entrar tanto nisso, porque eu também não sou especialista no assunto, mas como, na verdade, essas narrativas cooptáveis, elas também têm muito a ver com o medo de perder espaço, né? Parece que quando determinado grupo ou determinado discurso tem a capacidade de ocupar um determinado espaço, e, obviamente, por ser cooptável, né? Muitas vezes esse medo de perder esse espaço gera justamente essas políticas de exclusão, né? Que ao invés de incluir vozes, ao invés de entender que, enfim, a identidade enquanto fixa é uma questão colonial também, em vez de enfim, talvez recusar essa centralidade, né, neoliberal, justamente faz o contrário, né? E isso é muito cruel, isso é muito duro, isso é muito difícil de enfrentar, de fato. Eu acho que essas falhas, né, e essas infrapolíticas da Lugones e esses espaços como o que a gente está construindo agora são essas fissuras, né, que são essas fricções, esses pontos de fricções, né, que a Anna Tsing, por exemplo, vai falar. E eu tenho pensado cada vez mais assim, na necessidade de enfrentar determinados espaços, né, por exemplo, eu tenho pensado muito em espaços tradicionalmente de esquerda e que tem uma resistência muito grande aos antiespecismos ou aos veganismos, né? Que é uma coisa que a gente sabe se a gente milita, ou se a gente frequenta, ou se a gente ouve de leve, né? Às vezes nem precisa entrar tanto para perceber isso. E eu tenho percebido o quanto tem sido potente, literal, para mim praticar a ruptura através da minha existência naquele espaço. Assim. Eu tenho, obviamente, assim, me desgastado muito ao longo do tempo, né? Acho que o debate e a fala, ela faz parte, né, do jogo, da questão política que está ali, né, e do espaço. Mas como existir de forma disruptiva, né? Eu tenho pensado na existência disruptiva, é uma dessas formas de fazer o que você mesmo estava perguntando como fazer, né? Esses tensionamentos constantes, essas fricções constantes, porque a gente mostra que existe uma alternativa, né? E que existe uma alternativa prática, e que não é uma alternativa pura e teórica, né? Que é uma coisa que, enfim, muitas vezes acabam acusando a gente de ser, né? Mas isso é um mundo ideal, mas isso é uma utopia. Não, isso é a minha prática, isso é o meu cotidiano, né? Isso é as formas com as quais eu escolho me vincular com outras pessoas, com afetos, com a Juno, minha gata tricolor, que mora comigo. Isso tem a ver com muitas coisas, né? Não só com, enfim, o que eu leio ou não, né? O espaço universitário que eu frequento ou não, né? Então, eu venho pensando nisso, né? Nessa potência, nessa capacidade de potência que o próprio existir num espaço tem a capacidade de fazer. Inclusive pela forma que a gente se veste, o que a gente come, né? O jeito que a gente olha para o mundo, né? E que as pessoas conseguem perceber isso, assim. Eu acho que eu tenho pensado por esse lado, né? Essa resistência indisciplinada, né, e rizomática, indo para a palavra raiz, que eu gosto da palavra raiz, eu só não gosto de usar radical e raiz para esses grupos que estão ferindo a radicalidade, né, no que ela significa. Né? Na verdade, esses grupos são reacionários, né? Exatamente.
Esses grupos, mesmo não se identificando como, eles são reacionários, eles fazem um contradiscurso, muitas vezes eles são contra-revolucionários, né? Total, total. Eles são para mim, eles são totalmente contra-revolucionários e assim, totalmente negadores das existências de fronteira, né? Existe uma questão de limites rígidos, né? De limites excludentes, da ideia, né? Desse desejo de pureza política, né? Que é muito colonial, inclusive, que é altamente desejado, né? E aspirado por, enfim, movimentos que estão, infelizmente, sendo reacionários e, enfim, muitas vezes dão um nome às formas pelas quais as pessoas enxergam esses movimentos, né? Assim, feministas são tal coisa, né? Veganes são tal coisa. E é complexo fazer a discussão de dizer não, porque há muitos que são, de fato, né? Então, eu acho que essa coisa de existir e romper através da existência tem me movido um pouco em encontrar essas soluções. Sem falar que, obviamente, a recusa à colonialidade, a recusa ao capitalismo. Eu acho que sem isso a gente não consegue, né, estruturar uma luta verdadeiramente revolucionária, assim, né, no sentido mais político, né, da palavra revolução. Sim, sem dúvida, né? O anticapitalismo é o cerne, né? Aquilo porque é através do capitalismo que surgem esses movimentos radicalizados de desconstrução, de distopias, de destruição, de epistemicídio, de genocídios, né? É o capitalismo que agudiza o especismo, é o capitalismo que agudiza o patriarcado, é o capitalismo que... mas já existia patriarcado antes do capitalismo. Sim, mas é o capitalismo que agudiza, é o capitalismo que separa o trabalho intelectual do trabalho manual, é o capitalismo que se apropria da mais-valia, é o capitalismo que, através do seu modelo extrativista, joga toda uma parcela da humanidade para o desespero, pro abismo mesmo, né? E a agudização disso através de um modelo neoliberal cada dia mais crescente, com uma extrema-direita que se impõe à força e interessante, né? Que não é mais a extrema-direita Europa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. É uma extrema-direita que se tece num tecido social e se ramifica e, de certa maneira, está em todas as partes, né? Diferente, né, do que foi o fascismo e o nazismo no século passado. E como que esses transfeminismos e a luta antiespecista pode, na sua maneira de entender essas questões, se chocar com essas tendências fascistizantes que, inclusive, estão presentes no próprio movimento, né? A gente está vendo aí crescer um discurso que parecia que estava adormecido, mas dentro do próprio veganismo ainda é um discurso minoritário, mas de um certo purismo, eu não estou nem falando do veganismo mercadológico, liberal, eu estou falando de um certo veganismo purista, que as causas não se misturam. Isso tinha meio que adormecido, até os abolicionistas tinham, de alguma maneira, encarado a interseccionalidade e tal, mas um certo grupo, de um tempo para cá, e engraçado que isso vem junto com a ascensão da extrema-direita, volta a falar desse veganismo puro, desse veganismo onde os animais, mais que humanos, somente devem ser foco da luta, simplesmente ignorando tudo que a gente vem falando há tanto tempo. Nossa, acho que eu fiz uma pergunta muito Não, grande. mas isso faz muito sentido. Eu tenho pensado muito nisso também, né? Todo esse movimento, eu acho que também do veganismo de V maiúsculo, mas de outros veganismos também, que é o que talvez seja o mais assustador pra gente, né?
que tem, para mim, muito a ver com o abandono de uma visão material das coisas, assim, né? Enfim, de uma estruturação de pensamento, né? E de prática que enfim, que está invisibilizando a desigualdade, que está desprezando trajetórias e corpos dissidentes, que está moralizando, inclusive, a luta, ao invés de fazer um movimento de politização da luta, né? Que está reproduzindo justamente, né, ideias e práticas que têm muito a ver com o racismo e com a colonialidade, né? Que eram práticas muito comuns, né, naquele veganismo lá da Europa, né, norte global, e esses discursos puristas, né, que obviamente, por exemplo, desconsideram práticas alimentares que são decoloniais e ancestrais, né? Que ignoram o manejo comunitário de animais e plantas, enfim, estão chamando determinadas coisas de não veganas o suficiente porque não se encaixa dentro de um padrão universal do que é ser um vegano e ser um vegano puro. E eu uso vegano no masculino, inclusive, também, né? Que Sim. é toda uma outra discussão, né, que tem muito a ver com isso, assim, e como isso é assustador, de fato, né, assim, tá vendo algo que tem, né, coisas que tem, movimentos que tem, políticas e formas de torcer a ética, assim, que estão sendo cooptáveis também pela ideia do purismo teórico, do purismo prático, que não estão conseguindo enxergar de que isso acontece dentro de um tecido relacional e situado, né? E que quem são as pessoas que têm direito real à autonomia, à privacidade, à escolha, e uma série de outras questões que atravessam o nosso cotidiano, né? Assim, então eu acho que tem um abandono muito grande da materialidade, que eu acho que é a contracolonialidade, assim, é isso basicamente, né? Então, como é assustador isso para mim, né? Da compreensão de que tem pessoas que pensam, essa pessoa não pode ser antiespecista porque ela não se diz vegana. Não é. Como assim, né? Do que a gente está falando aqui? O que está sendo colocado em jogo aqui, né? Em termos de tensionamento mesmo, de termos, de ideia, de política, de ética, né? Assim, então, para mim, faz muito sentido a sua colocação, porque eu acho que a gente perdeu, né? Ou um grupo, enfim, talvez um grupo específico de pessoas tenha perdido a noção de que a gente está falando sobre recusar a lógica de dominação que estrutura esse mundo. A gente está falando sobre isso, e a gente não pode perder isso como horizonte, né? De mobilização e de potência dessas lutas. Eu acho que tem a ver com isso para mim, assim, pelo menos é o que eu tenho pensado nos últimos tempos, sabe? Esse documento que você organizou junto com a Mica, que é o Antiespecismo Subversivo, Construções a partir das Dissidências, inclusive a Mar comentou, não sei se foi a Mar ou foi a Quenda, acho que foi a Mar. Não, foi a Mar. Ela comentou que em algum momento se pensou em que se denominasse veganismos subversivos ou veganismos dissidentes, alguma coisa assim, e depois, até por uma discussão interna, isso não seguiu adiante. Como que surgiu esse documento? Eu sei que é grande parte em cima das suas pesquisas, não só, claro, tem todo um trabalho coletivo feito, mas talvez você saiu na frente em muitos aspectos. E o que você entende? Foi na pandemia, né, que saiu esse documento, mais ou menos. O que você entende que a partir dessa construção coletiva e muito fundamentada também em suas pesquisas, qual foi a repercussão disso do ponto de vista de luta mesmo? Agora vamos falar um pouquinho de militância, de praxes, e como se construiu, isso é uma pergunta, e a segunda pergunta é se, passado, acho que 4 anos, mais ou menos, se fosse fazer uma nova versão desse documento, o que você acha que poderia ser refletido sobre esses 4 anos a partir do que está aqui e a partir da praxis mesmo, né? É muito doido pensar isso, porque a ideia de fazer esse manifesto, esse documento, esse movimento, sei lá, enfim, forma de afeto e de política e de tensão e fricção, né, em forma de livro, é muito antiga, assim, na verdade, é isso, ela é pré-pandêmica, assim, na verdade, conversando com o Mica, a gente sempre viu
essa necessidade de trazer esses veganismos de V minúsculo para o jogo, né, assim, enquanto práticas mesmo, né, a partir de pessoas concretas e reais, que é uma coisa que também, às vezes, faltava para a gente, né, em termos de enfim, acesso a textos e materiais que não fossem, por exemplo, nas redes sociais, porque isso tem muito, né, que eu acho que também é o que permitiu a gente, enfim, questionar determinadas coisas militantes de muitos e muitos anos, né, e a ideia era falar sobre veganismos mesmo, né, num primeiro momento. E com a aproximação, né, principalmente assim, com a decolonialidade, a contracolonialidade, eu acho que a gente foi se deparando com o fato de que nem todo antiespecismo é vegano, né, veganismo, reivindica o veganismo ou os veganismos, e que nem todo veganismo é antiespecista, né, que é um pouco, talvez, a tese do livro, né, do Repensando o Veganismo, né, esse veganismo de V maiúscula, importado lá da Europa, que nasce lá na Inglaterra, etc., carrega uma série de marcas, né, a raça branca, a questão ocidental, europeia, androcêntrica, heterossexual, e que não se traduzia, não tinha um foco específico em práticas antiespecistas. Então, talvez, assim como os transfeminismos também funcionam como um guarda-chuva, né, de excluídos, né, um guarda-chuva de dissidências, eu acho que a ideia de transformar em antiespecismos era abrir esse guarda-chuva e para a compreensão decolonial, contracolonial da questão, né? A gente estava falando sobre práticas, teorias, afetos, políticas que se davam ao redor de antiespecismos, mas que não necessariamente reivindicavam veganismos como esses espaços de políticos, né, de tensão, de grupos, de identidade e assim por diante, né? Eu acho que teve muito esse cerne assim, dessa mobilização, mas também teve muito uma origem ali para mim de buscar um espaço de acolhimento e de buscar um espaço de afirmação, da criação, né, mais conformada desses pontos, né, de afeto, de acolhimento, que muitas vezes a gente sente muito sozinho, né, assim, quando a gente está, principalmente quando a gente está começando a pensar determinadas questões, né, e quando a gente está se deparando principalmente com o que é mais difundido no mundo, né, sobre determinados temas. Eu acho que todo mundo passa por isso, independentemente do tema que for. Então teve também essa ideia de trazer essas vozes como esse tecido de acolhimento, né, esse tecido de afirmação, e esse tecido enfim, seja bem-vindo aquelas pessoas que se sentem excluídas ou que não se sentem representadas pelo veganismo de V maiúscula, né? E, obviamente, que também é uma provocação estética e teórica, né? Assim, fazer e dizer, não, vamos falar sobre isso, né? E eu gostei muito da outra pergunta, porque, assim, é uma coisa que eu tenho pensado nesses últimos tempos, especialmente, é muito doido você me perguntar por isso, porque eu tenho pensado muito, né, em o que eu teria feito diferente. Primeiro que, enfim, eu acho que hoje em dia, através do livro e através de outras questões da minha trajetória, conseguiria chamar muito mais pessoas para compor, né, também eu acho que a pandemia foi um momento muito difícil, né, para colocar isso em funcionamento, né? Eu acho que talvez o que eu sentiria, né, é a necessidade ou a importância de trazer também experiências vividas, né, de antiespecismos que falem sobre fracasso, sobre cansaço, sobre deserção, que falem sobre o sentimento de, às vezes, sentir que você está falhando, porque eu acho que muitas vezes, né, os textos eles são muito potentes e eles falam, né, de contradições, de enfim, não poder reivindicar uma pureza prática no 100%, né, elas, obviamente, é um enfrentamento a esse purismo, né, prático. Mas eu tenho sentido, e aí talvez a arte queer do fracasso, né, do Halberstam, que é um livro que eu gosto muito, tenha me inspirado a pensar nesse fracasso também, né, nesses momentos em que a gente, enfim, precisa falar também sobre as dores que a gente está sentindo, falar também como que a gente está vivendo esse burnout ativista, como que a gente está tentando, enfim, estrategicamente desistindo de determinados termos ou de determinados espaços, que alianças a gente está querendo conformar e fortalecer e que alianças a gente está deixando rachar, né? Então talvez eu
eu pensaria, né, nesses últimos... Talvez seja uma resposta muito depressiva, porque eu sou uma pessoa muito depressiva mesmo, assim, no sentido de diagnóstico mesmo. Mas, pois eu acho que dar espaço ao erro, né, dar espaço à experimentação, ao inacabado, ao fracasso, talvez seja uma coisa que eu gostaria, né, de trazer para o livro se eu estivesse fazendo ele hoje, né, pensar nesse rizoma do fracasso também, né, da dor também, e não só não necessariamente que o afeto não necessariamente é bom, mas não necessariamente dentro da ideia de afeto que eu estava querendo no momento em que a gente estava pensando, né, o antiespecismo subversivos. Não sei se isso é uma boa resposta, mas é a que eu consigo te oferecer. Não, eu acho uma ótima. Eu tava identificando o burnout ativista. Eu adorei esse termo. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Você sabe que no final de vida do Karl Marx, já velhinho, ele foi entrevistado por um jornalista, que eu não me lembro. Ele já estava cansado, de certa maneira depressivo até, por tudo que ele já tinha sofrido, né? E aí falaram para ele fazer um resumo do que é a vida. E ele falou, a vida é luta. E quando a gente tira isso de contexto, daquele contexto e traz para a nossa vida, né? Quando a gente vê tantos ativistas, tantos militantes, tantas lideranças indígenas, quilombolas, sindicais, morrendo, sendo assassinadas brutalmente, né? E a gente tem essa impressão, né? Que o Fischer vai falar, né? Que é mais fizeram a gente acreditar que é mais fácil acreditar que o capitalismo, né? Como que é a frase dele? É mais fácil a gente acreditar pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. capitalismo. No fim do capitalismo. Eu acho que essa introspecção, essa quase burnout, como você diz, ela, ao mesmo tempo que ela não gera uma crise existencial profunda, ela nos faz sair dela mais fortalecida. Eu acho que porque essa militância fast food que muitas vezes acontece, né? Essa militância que vai e vem e que não se aprofunda em nada, ela não gera cicatrizes, ela não gera dor, porque também adorei o burnout ativista, faz muito sentido, sim, Paty, faz muito sentido. E quando a gente sai, a pandemia foi um exemplo disso, e a extrema-direita é um exemplo disso, ver Gaza naquela situação é um exemplo disso, enfim, tem muitos exemplos que a gente poderia dizer que são exemplos disso. Mas quando a gente traz isso para a nossa ontologia, para a nossa própria existência, eu acho que isso tem um sinônimo profundo de militância mesmo, porque no fundo, a resposta se dá na luta. Por isso que eu citei o Marx. A resposta se dá na luta, porque quando a gente luta, quando a gente se entrega, a gente parece que isso se aprofunda. Mas quando de alguma maneira a gente luta, e luta coletivamente, talvez isso é a importância da militância, a gente consegue ir adiante e não se entregar a esse burnout, a essa situação. Por mais paradoxal que seja, não sei se faz sentido, mas eu acho que o que você falou me tocou profundamente. E eu acho que os movimentos, né, porque aí a gente poderia falar isso em termos de movimentos, os movimentos eu acho que estão passando por esses burnouts, né? Você vê que os próprios partidos políticos, os coletivos, é raro você ver, sobretudo a chamada esquerda revolucionária, seja anarquista, seja marxista, é raro você ver partidos saudáveis, coletivos saudáveis, né? Rachas assim, rachas profundos, brigas colossais, assim. Por isso que eu perguntei, né, desse documento, que é um documento tão profundo, tão
quando eu falei com a Quenda e com a Mari, eu falei assim, nossa, esse texto nos traz tanta coisa, traz tanta profundidade, cada um, se você ler, e você pode ler em ordem aleatória, e aquele que você se identificou mais, você lê mais vezes ou não. Eu acho que 4 anos depois, em face disso que você colocou, eu acho que com certeza ele merecia aí talvez uma nova reformulação, talvez, alguma coisa assim. Não sei se faz sentido ou não, mas eu acho que isso aqui foi a premissa de algo muito maior que está por vir, né? Eu acho que tem muita coisa aqui, né? E que muita coisa necessária, a gente precisa falar. Você sabe que quando eu criei essa ideia de entrevistar pessoas, foi mais um mecanismo de autodefesa do que um mecanismo, porque eu falei, eu preciso falar. Eu preciso conversar com pessoas, eu preciso ver que eu não estou sozinho, porque a escrita é um ato muito individual, né? A academia, muitas vezes, ela é tóxica, né? Porque fora a destruição de personalidades e os egos inflados, que isso existe, e existe em qualquer lugar, mas na academia é muito forte, o estudo intelectual e acadêmico, ou não acadêmico, porque você pode ser um intelectual não acadêmico, de certa maneira ele te isola e muitas vezes ele te destrói. E se você não se apega à militância, e aí a militância tem que ter essa capacidade de acolhimento, e muitas vezes não tem, você não encontra meio que saída. Eu perdi aí uns 2 amigos aí por suicídio, né? Que é um termo, a gente não está falando sobre isso, mas que pessoas que se desesperançaram mesmo da luta, né? Desesperançaram da luta. E é complicado essa questão. Bom, eu queria, não quero, eu sei que se você tem um prazo aí você tem outro compromisso. Eu não sei se eu atravessei muito a sua fala, e não era essa a intenção. É que não tem como não participar de uma fala tão potente que você tem, né? E você tem consciência disso. Voltando aos nossos temas, eu deixo você para você fazer aí as suas considerações finais, e eu até falei para você, se você quiser, nos bastidores, eu falei, se você quisesse ler algum poema, se alguma coisa que tivesse, né, que fosse da sua vontade ler. Enfim, eu acho que a gente pode se encaminhar para isso. Por mim, eu fico 5 horas aqui com você conversando, mas eu sei que você tem seus compromissos. E já te convido para um outro momento, para que a gente possa fazer novas reflexões, novos momentos de troca, né, de luta, porque isso aqui também é luta. Há um desprezo muito grande pelo ambiente virtual, e eu acho que isso é uma estupidez, a gente não pode, porque a extrema-direita está fazendo uso disso daqui violentamente. Não, eu também acho que é isso, esses momentos são importantes. C0 atravessou, na verdade, eu gosto muito da conversa, eu acho que é assim que, enfim, eu consigo também me sentir mais transformada, sabe, em muitos sentidos, assim, e é isso, eu sinto que, enfim, foram várias coisas que foram ditas aqui que vão me mobilizar a pensar muitas coisas, né, na verdade, em relação a ativismos e em relação às solidões, né, que, enfim, eu acho que a solidão, ela faz parte também desse motor para a gente procurar essas novas ou outras formas de engajamento, né, que sejam, obviamente, não produtivistas, não puristas, né, menos solitárias, que sejam situadas, encarnadas, vinculares, e é nesse sentido que eu tenho pensado, principalmente junto com a Anaí Gabriela Gonzalez, que é uma grande amiga minha, argentina, a ideia das alianças selvagens, né, dessas formas de vinculação afetiva, que não necessariamente vai ser sempre romântica, né, no sentido mais fiel da palavra, como respostas a esses
momentos de burnout ativista, a esses momentos de solidão, a esses momentos de desesperança, né? Buscar nessa ideia de encontrar uma animalidade em comum, esse espaço de potência, né? E essa reivindicação da animalidade enquanto um espaço político válido, de sentimento, de afeto, de cuidado, né? E pensar nessa ideia dos cuidados entre os escombros, né? E reivindicar o cuidado como forma muito importante de militância também, né? E pensar nessa potência do comum, mas também na potência da contradição, né? E como as contradições e as fricções, elas também geram pra gente, abrem pra gente muitas possibilidades, né? E talvez ajudem, inclusive, a gente a substituir essa ideia do sacrifício, né? Do heroísmo da militância e pensar na ideia de mutualidade, né? De coletivo, de conjunto, né? Pensar nessa forma, né? Sim. E aí, eu não sei se você quer que eu leia um poema. Eu tenho um poema, eu separei um poema aqui curtinho, que eu posso ler, mas também. Eu quero que você faça o que você sentir vontade de fazer. Eu propus, assim, os seus poemas me tocam muito, mas se você achar que tem a ver com o momento, seria legal, seria legal. Não, e já deixo aberto também a possibilidade de voltar, e voltar com mais tempo também, sempre disposto. Foi muito bom estar aqui. Agradeço muito. E o virtual é um espaço que a gente precisa reivindicar, sim, por muitos motivos, porque é um espaço, inclusive, anticapacitista, né, em muitos sentidos. Sim. Então, eu acho que é uma reivindicação importante, muito mais dado a esses grupos reacionários e de direita que estão usando esse espaço. E que muitas vezes a gente está criticando e falando sobre a presença do presencial, né, como a única forma de produção de afeto, de política, e está ficando para trás, né, nesse sentido. Mas, enfim, o poema que eu separei, ele é inspirado num poema do José Esbarra, que é um poeta argentino mais underground, assim, ele infelizmente falecido. Ele morreu no momento da epidemia, da pandemia de HIV/AIDS, né? E aí ele tem um poema que chama Não nos une o amor, né? Em espanhol seria No nos une el amor, né? Não é o amor o que nos une. E aí eu fiz uma versão dele que é Não nos une o humano, né? Então o poema é assim, ele é curtinho. Não nos une o ideal do humano, não nos une a razão, não nos une o contrato, nem a lei liberal, nem a medida. Nos une o rastro, nos une a falha, a febre, a dobra. Nos une o som do casco sobre a cidade, o zumbido no ouvido ao fim da marcha, a língua que escapa da gramática do gênero. Não nos une o orgulho da espécie, nos une o tremor da espécie em ruína. O humanismo nos ensinou a morrer com elegância, mas agora queremos viver com risco, com vínculo, com rastro. Queremos uma ética sem centro, queremos errar com as aranhas, queremos amar com líquens, queremos habitar a margem como território. O animalismo não é nostalgia da pureza in natura. É a dança sem dono entre corpos sem lugar. É o desejo que não serve à economia. É a cor que não cabe nas estatísticas. É o rito de despedida e reencantamento. É uma política de afeto que desobedece. Não nos une a moral, não nos une a decência, não nos une o humano, nos une o saber das vacas, a festa dos fungos, o cuidado dos bichos tristes, a revolta dos corpos que já foram máquina. Nos une a festa fúnebre, o velório dos mitos da soberania. E se não há salvação, que haja rito. Que a morte do carnismo seja velada por línguas de fogo e asas de inseto. E que na próxima vida eu não precise pedir desculpas por ter nascido tão animal. Que absurdo de belo. Comovente. Eu sei que você tem um livro de poesia. Eu não consegui comprar esse livro, eu não acho. Então, eu também não acho, né? Eu também tô com esse problema, porque durante um tempo a editora, a Pecu, ela tá num momento de transição no qual não tá imprimindo mais livros, né? Diretamente, dá para comprar através de outras formas de imprimir, mas eu fico disponível para enviar o livro para quem quiser, no formato digital dele. Que é o Declararam Guerra, né, contra Ilha Sapatão, mas já adianto que a ideia é que outro livro seja gestado de poesia e que ele vai ter
se tudo der certo. Uma primeira parte que é tudo sobre reflexões e multiespécie, né? Então ele vai ter mais essa pegada, que é uma coisa que eu não consegui colocar tão fortemente no outro livro, mas ele está sendo gestado aí numa editora muito legal, independente também, que é a Eche Elo, né? Que é uma editora muito importante aqui para América Latina e transcentrada, né? E aí é isso, fica esse convite aí a futuros, vamos ver se vai rolar, mas a ideia é que a gente possa ressoar juntos também em poesia. Eu acho que eu sempre falo que as artes é a religião que deu certo. É a maneira como... É a religião que deu certo, porque ela não precisa de fé, ela só precisa de sensibilidade, ela só precisa de afeto, de você estar aberto a recebê-la, né? Eu amo poesia, eu escrevo poesia, eu leio poesia, enfim. Martina, eu amei, eu gostaria muito, assim, que a gente preparasse mais coisas e, enfim, prometo que da próxima eu falo menos. Não, por favor, não prometa isso. Eu queria muito também que você desse aí o seu como te encontra. Eu sei que você tem o Instagram e tal, mas quais os seus projetos futuros aí, se é que você quer falar, um deles que você já falou, que é esse livro. Enfim, por que caminhos você andará e como que as pessoas que querem bater um papo com você te encontram, enfim. É isso. Eu tô sempre, assim, presente aqui no Instagram, por mais que às vezes a gente fique um tempinho sem ver, né? Eu acho que eu tô sempre respondendo e tentando manter essas trocas, porque é isso, eu acho que o virtual é um espaço de muita potência para mim também, em termos afetivos e políticos, assim. Então pode falar comigo por aqui, pelo Instagram, pode me mandar e-mail também, que é Martina A. Davidson, né, meu sobrenome, @gmail.com, que para mandar, enfim, livros e referências e o que for, né, eu tô sempre também disposta a falar por ali. E meus planos futuros agora ver essa questão do livro, continuar escrevendo o máximo que eu conseguir. E a ideia é que esse ano mesmo eu também consiga publicar um livro que foi fruto da minha tese de doutorado, né, que eu defendi ano passado, que fala bastante sobre a resistência em disciplina animal e como apostas multiespécie, né? Então é um convite também aí para quando sair. E no meio tempo tô aqui dando cursos na Brava, cursos multiespécie de antiespecismo subversivos também com Mari e com Okara. E tô aqui aberta a conversas e trocas e o que mais tivermos a oportunidade de fazer, inclusive juntos. Olha, eu sou... A casa é sua, você não paga nem condomínio. Eu nem comentei do texto que você escreveu nesse livro do anticapacitismos e os antiespecismos, que eu achei muito bom e muito bonito, sensível. Ele dá até ele traz pontos que eu nunca tinha pensado. De verdade, assim. A gente pode, olha, meu pai sempre diz que quando a gente viaja para algum lugar, a gente tem que deixar uma coisa sem fazer para ter um motivo para voltar. Aí a gente pode deixar isso como um ponto para a gente conversar, porque eu adoro falar sobre isso. É um tema que me move muito também, né? No sentido de, enfim, me move e atravessa muito o meu corpo, né? Eu só tô comentando porque eu tinha esquecido de falar, eu falei, não posso deixar de esquecer de falar o quanto que esse texto, ele é o último do livro, ele me tocou. Ele me tocou porque ele trouxe coisas que, de fato, eu nunca tinha pensado. E geralmente é difícil você ler algo que você nunca pensou. Você já pensou, nem que foi de alguma maneira mais superficial, mas eu nunca tinha pensado no que você escreveu nesse texto. Martina, obrigado de coração. Eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço.
essa live vai ficar salva no meu perfil. Eu vou te chamar em colaboração, se você quiser deixar salva no seu também. E amanhã ela vai estar no meu perfil, no YouTube. E aí, quem quer ver as coisas mais organizadas, vai lá para o YouTube, porque a minha ideia é encher aquilo lá de lives, encher aquilo lá de pessoas interessantes e muitas vezes até com pensamentos diferentes. Eu não trago pessoas... Eu falo que eu só não trago fascistas para conversar, mas eu gosto de ouvir opiniões... ali tem a live sobre arte, sobre a Palestina, tem 12 lives sobre a Palestina, muita gente que eu trouxe ali, especialistas, né? E acho que sobre veganismo, acho que a gente já tem umas 40, eu acho. Uau! Acho. E quero continuar bastante. E te convido, a casa é sua, você não paga condomínio, não paga IPTU, não paga nada, é só entrar, tá bom? Walter, eu falo, Walter, eu tô a fim de falar sobre tal tema e vamos que vamos. E se quiser também fazer uma live coletiva, trazer outras pessoas, também podemos. Eu acho bem legal também, porque às vezes a gente pode trazer os temas adicionais. Eu te agradeço, deixo o final para você e quando você acabar de falar, eu vou só dar tchau e vou desligar. Obrigado mais uma vez. Não, eu que agradeço imensamente, assim, de verdade, pelo espaço, pela conversa. Pelas suas falas. Eu acho que é sobre isso, é sobre a gente conversar mesmo e conseguir se ouvir mutuamente, assim. Eu acho que essa é a potência de fazer isso aqui, né, acontecer. E só agradecer e falar que com certeza estarei aqui, muito mais sem pagar IPTU e condomínio. Conte comigo, estarei aqui. E vou correndo também ver mais coisas, né, no YouTube, que eu consegui ver as últimas, né? Mas é bom saber que você tem lives sobre Palestina. Acho que é uma coisa muito importante enfim, eu cada vez quero saber mais também. Então, só agradecer mesmo profundamente. Que bom que e também as pessoas que ficaram aqui, que viram ou que vão ver, né? Enfim, espero que não tenha sido chato me ouvir falar, mas só agradecer mesmo. Imagina, que chato te ouvir falar. Por favor, é uma honra. Querida, obrigado. Obrigado, gente, amigos. Uma boa noite. Descansem, se hidratem, durmam, leiam e tentem arejar a cabeça porque tá foda. Mas a gente resiste. Vamos resistir. Sigamos. Um grande abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau a todos. Tchau.